Para enfrentar o Novo Hamburgo no Estádio do Vale, o Internacional deverá colocar em campo uma equipe titular e com alguns reforços que poderão estar no banco de reservas. Isso porque o treinamento no CT Parque Gigante já contou com a presença de jogadores recentemente anunciados e alguns atletas que estão voltando do departamento médico. No mercado de transferências, a possibilidade da saída de dois jovens jogadores para o Fortaleza em função da chegada de Bruno Gomes aumenta e será discutida a partir dos próximos dias. A gente fala também a respeito do goleiro Ronaldo, que tem agora o preço da sua transação ou o preço que foi oferecido pelo Inter ao Atlético Goianiense divulgado e as negociações seguem acontecendo para que ele possa atuar ainda no Campeonato Gaúcho. A esperança por Borré aumenta e, inclusive, neste momento existe uma data para que o jogador chegue a Porto Alegre, através de um avanço nas conversas entre Inter e Werder Bremen. Esse é o Diário do Inter KTO deste sábado, 17 de fevereiro de 2024. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui na dupla nesse vídeo. Um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo deste sábado, tá? Treinamento fechado no CT Parque Gigante, que definiu o time que vai enfrentar o Novo Hamburgo nesse domingo às 8 horas da noite no Estádio do Vale. E a tendência é de um time titular. O Eduardo Cudê deverá colocar em campo os jogadores titulares, já que vai haver uma semana cheia de trabalho para o Clássico Grenal. E aí depois o Inter tem uma sequência de Clássico Grenal e viagem no meio da semana para Arapiraca, onde o Inter encara a equipe do Asa pela Copa do Brasil. Então, o Inter busca dar mais ritmo para essa equipe e isso deve acontecer na partida no Estádio do Vale. Não deve estar em campo um time reserva, a não ser que o Cudê surpreenda bastante, tá? No treinamento desse sábado, algumas novidades importantes, tá? E, por exemplo, os jogadores que foram contratados agora pelo Internacional e que inclusive já foram inscritos no boletim informativo diário da CBF, Wesley e Bruno Gomes, trabalharam normalmente no gramado do CT e viram opção para o técnico Eduardo Cudê justamente para o jogo desse domingo. Não sei se o Cudê vai levar os jogadores para a partida, mas existe essa possibilidade deles ficarem no banco, provavelmente, não devem começar como titulares, mas já sendo opções para o técnico Eduardo Cudê, tanto o Bruno Gomes, que foi anunciado ontem à noite, até de maneira surpresa, meio-campista, como o Wesley também, atacante reserva do Wanderson, tá? Além disso, então, o provável time do Inter é Antony Bustos, Vitão, Mercado e René. Arangues, Maurício ou Bruno Henrique, Alan Patrick e Wanderson. Na frente, Valência e Lucas Alário. Esse é o time que eu tô apostando para a Internacional Novo Hamburgo. Pode ter algumas mudanças, pode ter alguns jogadores sendo preservados, alguns jogadores descansando, algumas oportunidades dadas pelo Cudê nesse time titular. Pode ser um time misto também contra o Estádio do Vale. Não tem muita informação sobre qual é a escalação de fato, tá? Bom, na tarde deste sábado, eu gravei um vídeo aqui no canal falando sobre Borré, porque aumenta a expectativa do ambiente colorado para a chegada antecipada deste jogador junto ao Werder Bremen. Isso porque houve um avanço nas tratativas do Internacional com o Werder. E o que se sabe é que existe um otimismo muito grande, e isso é quase garantido no bastidor, de que o Borré chegará no início de março, antes do fechamento da janela de transferências do futebol brasileiro. O que faz com que o Borré tenha apenas mais 2 partidas pelo Werder Bremen, porque a gente já está no final de fevereiro, na metade final de fevereiro. Então são mais aí 15 dias, quem sabe, para o Internacional ter o Borré aqui em Porto Alegre. Eu dou detalhes a respeito disso, também detalhes do momento do Borré lá em Bremen. É só clicar aqui para assistir o vídeo que eu gravei nessa tarde com informações a respeito de Rafael Borré, que é a principal contratação colorada indiscutivelmente nessa temporada de 2024, tá? Ainda sobre mercado, eu quero falar a respeito de 2 possibilidades de saídas que existem no Internacional, do Tauan Lara e também do Matheus Dias. A negociação do Inter pelo Bruno Gomes, eu trouxe aqui ontem no Diário do Inter KTO, que o Inter atravessou a negociação que o Coritiba tinha com o Fortaleza. O Fortaleza estava certo para contratar o Bruno Gomes, o Inter atravessou, acabou convencendo o jogador a voltar para Porto Alegre e com isso o Coritiba teve que desmanchar o negócio com o Fortaleza e negociar ele com o Internacional. E isso criou um certo clima de desconforto entre as partes, até porque o Inter tem um bom relacionamento com o Fortaleza, com o Coritiba também. Mas o Inter se propôs, no negócio com o Coritiba, a ceder algum jogador para a equipe do Fortaleza, em troca do Bruno Gomes, tá? Que o Inter acabou tirando do Fortaleza. E são jogadores que o Inter quer negociar. E aí, os 2 jogadores que estão na lista e que estão sendo analisados neste momento pelo Fortaleza são Tauan Lara
e Matheus Dias. O Matheus Dias com uma maior possibilidade, porque é a mesma posição do Bruno Gomes, é um cara que jogou pela seleção pré-olímpica e pode estar a caminho do Fortaleza. O Taualara também é um cara que pode ir como contrapeso. E aí o Inter acaba dando rodagem para esses dois jogadores que não tem tanto espaço no Internacional. São empréstimos até o fim do ano, essa é a ideia do Internacional, e o Fortaleza está analisando essas condições. Mas Matheus Dias e Taualara podem ir para o Fortaleza em função deste negócio, até para o Inter dar uma compensação ao negócio em si, que o Inter foi lá e estragou completamente, buscando o Bruno Gomes para o Internacional. E também não é um negócio que o Inter não gostaria de fazer, repito, pela situação do Taualara e do Matheus Dias por aqui, tá? Outra informação importante é sobre o goleiro Ronaldo. A gente tem falado aqui dele, 27 anos, pertence ao Atlético Goianiense, é titular do Atlético Goianiense e está na mira do Internacional. O Inter quer que ele seja o reserva do Sérgio Rocher. Hoje vazou o valor oferecido pelo Internacional para o Ronaldo, tá? Essa informação veio do pessoal de GZH, do Simon Bianchini, se não me engano. E a proposta do Inter foi de 4,5 milhões de reais para o goleiro Ronaldo, e que foi recusada pelo Atlético Goianiense, que entendeu que esse valor é baixo, e as negociações elas seguem acontecendo. O grande ponto, não existe prazo para essa negociação, ou melhor, não existe pressa para essa negociação pensando em Campeonato Gaúcho, porque goleiro, como o Inter teve um goleiro machucado, que é o Ivan, o Inter pode substituir essa inscrição pelo regulamento do Campeonato Gaúcho a qualquer momento. Então, a janela de inscrições do Gaúcho se encerrou, mas não para goleiros em caso de lesão. Como o Ivan está machucado, o Inter ainda pode, por exemplo, nessa semana, conseguir a contratação do Ronaldo e aí inscrever o jogador mesmo assim no Campeonato Gaúcho, mesmo que a janela de inscrições ela tenha sido fechada. Mas 4,5 milhões de reais foi a proposta inicial do Inter e as conversas seguem acontecendo entre a direção colorada e também a direção do Atlético Goianiense. Existe uma boa relação entre as diretorias. O negócio do Gabriel Baralhas, por exemplo, foi feito entre Inter e Atlético Goianiense, que ele veio pro Inter, voltou pro Atlético, depois voltou pro Atlético de novo em definitivo. O Emerson Júnior é um goleiro do Inter que está emprestado neste momento também para o Atlético Goianiense e é uma relação boa entre os dois clubes e o Inter quer fechar essa negociação envolvendo o Ronaldo, tá? Pra fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Odds deste domingo pelo Campeonato Gaúcho, Novo Hamburgo e Inter. Novo Hamburgo tá pagando 5,75. Empate tá pagando 4. E o Inter tá pagando 1,52. Joga lá na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!